Sim, esse é o Mundo Cópia do episódio 7, o último episódio da primeira temporada de The Chosen. É o último vídeo dessa série da primeira temporada de The Chosen. Se vocês quiserem que a gente faça também vídeos Mundo Cópia com esses devocionais, essas meditações, tirando lições dos episódios de The Chosen, um por um, não deixa de engajar no vídeo de hoje, deixando aí o seu like, seus comentários e conferindo toda a nossa série de comentários dos episódios de The Chosen. O episódio de hoje retrata um dos encontros mais marcantes do ministério de Jesus, a conversa entre ele e Nicodemos. Certamente é uma das conversas mais famosas de Jesus. Os milagres que Jesus havia feito despertaram não só a curiosidade de Nicodemos. Algo nele clamava por esclarecimento. Ele queria uma conversa, mas encontraria algo muito mais valioso do que isso. É em João capítulo 3 que nós vemos os detalhes intrincados do que é dramatizado aqui. O episódio começa com um homem trabalhando metal numa fornalha. E logo descobrimos que se trata de Moisés. O episódio é o retratado em Números 21, 4-9, que diz: Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sob uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Deus já havia livrado o povo da opressão do Egito. Mesmo assim, o povo se voltava contra ele em murmuração. E Deus pune seu pecado, enviando serpentes para picá-lo. Os mortos se multiplicavam, como nós lemos no texto. Então, Deus ordena que Moisés fizesse a serpente de bronze. Aqui, o episódio tanto acerta quanto se excede. Ele acerta muito bem quando vemos que no diálogo entre Josué e Moisés, há uma haste em forma de cruz ao fundo, e é nela que a serpente é colocada. É um prenúncio da cruz onde Jesus seria colocado. Claro que nós não temos como ter certeza de que foi isso que realmente aconteceu nos tempos de Moisés. Moisés não teria como saber que aquilo que ele estava fazendo tinha algo a ver com o Messias que seria crucificado. Há aqui uma liberdade literária dos roteiristas de The Chosen. De qualquer forma, por causa da revelação progressiva, esses detalhes podem ser, sem problema algum, utilizados para retratar aquilo que seria melhor explicado e estabelecido no futuro. O problema é que notamos a incredulidade de Josué, o mesmo que anteriormente teria espiado a terra de Canaã e, a despeito das dificuldades, demonstrou fé que eles conseguiriam tomar a terra. Acho que por licença artística, o episódio quis relembrar os feitos de Deus até aquele momento e precisou de alguém para duvidar do que Moisés estava fazendo, para que assim Moisés pudesse relembrar os feitos de Deus. Mas não sei se eu gosto muito de Josué descrevendo aqui. O diálogo entre personagens é uma das formas que a gente pode ter acesso às informações que o diretor e o roteirista não querem mostrar diretamente para gerar um impacto diferente. Nesse caso, o impacto da fé. Eu acho, pensando aqui na história, que era muito melhor ter mostrado os acontecimentos e então cortado para o cenário posterior de Jesus, ao invés de ter simplesmente sido um diálogo entre Moisés e um Josué descrente. Mas eu sei que isso envolveria uma grana, que talvez a série não disponha para mostrar todos os grandes acontecimentos do Antigo Testamento. Contar para um Josué descrente torna tudo um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Mas claramente perde parte do impacto do efeito, que seria a gente contemplar e ver o que teria acontecido naqueles dias. Mas assim, o diálogo entre Moisés e Josué, apesar de se exceder biblicamente, nos leva àquilo que aquele ato representava, e a fé necessária para a salvação daquele que somente ao olhar para a serpente, o símbolo do pecado daquele povo, por ter se voltado contra Deus, se arrependendo, seria salvo. Mesmo que alguns achassem isso ridículo, aqueles que crescem seriam salvos e pronto. Séculos depois de Moisés, Jesus também seria ridicularizado, mas aqueles que nele crescem seriam salvos. Não do veneno de cobras, mas da maldição do pecado. A cena corta para vermos Mateus se arrumando para ir para a coletoria, o local onde as pessoas iam para deixar os seus impostos. Mas Mateus está cheio de dúvidas por causa de tudo que ele viu. Mas não é somente o publicano que está em dúvida. O mestre em Israel, respeitadíssimo no Sinédrio, tutor de muitos alunos, o grande Rabi Nicodemos, também estava inquieto por causa de tudo que presenciou. E cheio de dúvidas, assim como Mateus. Enquanto conversa com a sua esposa, Quintus, o pretor, invade os aposentos de Nicodemos e demanda que ele se encontre com Jesus e descubra os seus planos. Para o pretor, os planos de Jesus eram políticos e ele temia
ser deposto. Ele estava vendo a agitação que Jesus estava causando. Multidões se aglomeravam em torno dele. A chegada de um enviado de César é atrapalhada, porque as multidões se juntam numa casinha simples em Cafarnaum. Quintus foi desonrado por um nazareno. Ele demanda respostas do que esse nazareno quer. E a seguir, nós vemos Jesus montando acampamento com seus discípulos e Maria lhe chamando para falar sobre o pedido de encontro com Nicodemo. Paralelo a isso, Mateus vai até sua casa, conversa com sua mãe e desabafa todas as suas confusões. Veja então o que nós temos. Nicodemos confuso e pressionado por Quintus, Mateus desorientado e Jesus tranquilo e certo do que faria, porque estava cumprindo a vontade do Pai. Mas a cena que domina o episódio é a cena que representa João capítulo 3. O encontro entre Nicodemos e Jesus é marcado à noite, porque isso dificultaria que ambos fossem reconhecidos. Se Nicodemos fosse visto conversando com Jesus, isso traria um grande problema para ele diante dos fariseus. O encontro então acontece na surdina. No episódio, Nicodemos diz que já viu vários que falavam energicamente, mas nunca viu os milagres que Jesus estava fazendo. O interessante é que no texto há uma ênfase em sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus. É como se houvesse uma convicção, não só em Nicodemos, mas naqueles que Nicodemos representava. Mas será que eles sabiam disso mesmo? Será que eles tinham realmente essa convicção? Se tinham, por que eles eram contra Jesus? Jesus, no entanto, responde de um modo bem diferente, de uma forma que compara o poder dos homens com o poder de Deus. Veja, Nicodemos estava ali, tanto amando de Quintus, de acordo com a série, porque este queria saber o que é que Jesus estava tramando contra Roma, mas também porque, e isso é bíblico, os judeus esperavam que o Messias viesse e instaurasse o seu reino, destronando a César. A expectativa judaica era de um reino já terreno, visível, e que o Messias já reinasse soberano sobre todos. Portanto, por trás do que Nicodemos pensava, tinha uma convicção, estava implícito naquele sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Logo, vamos ver se o reino será instaurado e se Roma será realmente derrotada. Isso fica mais claro no decorrer do diálogo entre eles no episódio e no decorrer da revelação dos evangelhos, quando Jesus diz que não veio instaurar naquele momento o seu reino. E então, Jesus quebra a primeira grande expectativa de Nicodemos. Jesus responde que só pode ver o reino quem nascer de novo. Aqui existe um trocadilho de Jesus. No grego, de novo, pode ser interpretado tanto como novamente, como do alto. Não precisamos escolher entre um ou outro. Nascer de novo é nascer novamente, nascer do alto, ou seja, o nascimento que vem do poder de Deus. E Nicodemos, aquele que tanto sabia, interpreta como um nascimento biológico. Ele pergunta como é que pode uma pessoa nascer de novo? Um homem que já é velho, ele entra no ventre da mãe e sai novamente? Como é que é isso? O interessante da pergunta de Nicodemos no grego é o seguinte, é que ele pergunta literalmente, será que pode o homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? No português, a gente tem uma pergunta retórica, né? A gente presume, claro que não. No original, isso é ainda mais claro por causa de uma partícula que é usada, a partícula me. Quando aparece numa pergunta, ela presume o não como resposta. Ou seja, Nicodemos está dizendo de forma muito irônica o que ele quer falar para Jesus aqui. O homem não pode entrar no ventre da mãe, ele não pode entrar no bucho da mulher e sair de novo. Então, como é que é isso, de nascer novamente? A resposta de Nicodemos, no grego, é sarcástica. Tem um tom de ironia aqui. O homem que afirmou convictamente que sabia que Jesus teria vindo da parte de Deus não consegue entender o que o filho do homem estava falando. Ele esperava ver o filho do homem de Daniel em seu trono, à vista de todos os reinos, com César sob os seus pés e os judeus prostrados em adoração a ele. Mas estava diante dele, numa cadeira simples, escondidos na noite, um galileu. Nicodemos e os fariseus podiam ver os milagres, mas não conseguiam ver o reino, porque lhes faltava nascer de novo, lhes faltava nascer do alto. Sabiamente, Jesus responde à pergunta retórica de Nicodemos, dizendo, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante dizer que até agora, Jesus quer que Nicodemos saiba o que realmente importa. A fórmula em verdade lhe digo, funciona cataforicamente, isso é, aponta para o que vai ser dito a seguir como algo muito importante. Em verdade, é uma repetição retórica muito verdadeirissimamente lhe digo. Jesus afirma que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, ele diz que ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Veja, Jesus não fala apenas de um reino visível, mas de um reino que é habitável. O reino de Deus pode ser visto e adentrado. E ele explica o que é esse nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. É negável que Jesus está se referindo à regeneração espiritual. Mas o que quer dizer nascer da água? Não é? Pode ser uma purificação, uma referência ao batismo de João. Pode ser também um tipo de nascimento natural, a água, né, do parto. Mas é muito mais provável sua referência aos textos proféticos que falam da água e do Espírito, vindo nos lavar na nova aliança. É um novo nascimento espiritual. Nascer da água e do Espírito é uma coisa só. É uma referência única a nascer de Deus. Jesus reitera isso enfaticamente, dizendo que aqueles que nascem da carne, isso é, naturalmente, é carne, mas os que nascem do Espírito é
espiritual. Nicodemos chega a Jesus dizendo que reconhece que os feitos de Jesus só poderiam vir de Deus. Mas Jesus contradiz Nicodemos. Jesus diz que somente os que nascem espiritualmente é que podem ver e entrar no reino de Deus. Por isso que ele reitera: vocês precisam nascer de novo. Nicodemos afirma que eles e aqueles que ele representava como autoridade sabiam que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Mas Jesus responde que eles, Nicodemos e os que Nicodemos representava, precisavam nascer mais uma vez. E daí surge a pergunta: quem é que escolhe nascer de novo? Por acaso você escolheu seus pais no dia da sua concepção, no dia do seu nascimento? Não. O que Jesus diz é preciso que vocês sejam nascidos de novo. É por isso que ele faz uma analogia com o vento. Porque vento e espírito são palavras muito próximas no grego. Vem de pneuma, pensa em pneumonia, pensa em coisas que envolvem o vento, não é? Jesus responde a Nicodemos que ninguém tem controle sobre o vento, isso é sobre o espírito. Ele sopra onde ele quer. Nicodemos pode até ouvir o seu barulho, pode ver os efeitos, mas não sabe de onde o vento vem nem para onde o vento vai. Veja o poder da resposta de Jesus. Não temos poder sobre o novo nascimento. Isso é, cabe ao Espírito soprar onde ele quiser. Sequer podemos ouvi-lo. Nós podemos ouvi-lo, podemos ver os efeitos desse novo nascimento naqueles que nasceram de novo. Mas Nicodemos não sabe como o Espírito age. Jesus dá essa mesma ênfase quando Nicodemos disse que sabia de onde Jesus tinha vindo. Jesus está dizendo: não, você não sabe. Você tem que nascer de novo. Nicodemos, você pode ser mestre em Jerusalém, mas você precisa mais do que saber. Você tem que nascer do Espírito para poder ver e entrar no reino dos céus. Jesus provoca novamente Nicodemos quando diz que ele e seus discípulos falam do que sabem e dão testemunho do que viram. Nicodemos e os fariseus viram os milagres, mas nem sabiam realmente o que pensavam que sabiam, por terem simplesmente visto Jesus fazer o que fazia. Isso mostra que não basta ver os milagres. Se alguém não é nascido do Espírito, os milagres não passam de algo surpreendente, mas que são incapazes de salvar. Como Nicodemos e os seus iriam crer em Jesus, se nem nas coisas terrenas eles entendiam o que Jesus falava. Aqui, Jesus usa o argumento do menor para o maior. Se nem as coisas terrenas vocês aceitam, quanto mais as coisas celestiais. Mas para provar que Jesus sabia e podia falar daquilo que falava, ele disse que ninguém subiu aos céus, exceto aquele que de lá desceu. Ou seja, Jesus está dizendo: eu tenho poder para falar e sei das coisas celestes porque eu estava com Deus, eu desci para explicar essas coisas, mas o mundo não o conheceu, porque não pode conhecer se não nascer de novo. Jesus então faz uma comparação chocante, e é por isso que o episódio nos mostra Moisés formando a serpente de bronze. Ele seria erguido como a serpente foi erguida. E Nicodemos, novamente, não sabe do que ele está falando. Pelo menos como é mostrado no episódio. A serpente foi levantada porque ela simbolizava o pecado do povo. Bastaria que o povo olhasse para a serpente de bronze e cresse, não no objeto da serpente em si, mas visse na serpente o seu pecado. Ali está o meu pecado, ali está a minha incredulidade, está ali o que eu causei por causa do meu pecado de me voltar contra Deus. Analogamente, o Filho do Homem seria levantado. E todo aquele que simplesmente olhasse para ele, crendo nele, crendo na sua obra, reconhecendo: ali está o resultado do meu pecado, ali está alguém que está tomando o que era meu, seria salvo. Nicodemos, pela percepção judaica e amando de quinto, segundo o episódio, esperava um reino físico. Esperava a libertação dos impostos injustos e excessivos. Esperava a destruição de Roma. Jesus veio trazer um reino que só consegue ver e só consegue entrar aqueles que forem nascidos do Espírito. Ele veio perdoar pecados. E como no episódio do paralítico, ele veio mostrar o seu poder. Toda essa passagem quer nos mostrar o poder de Deus. Nicodemos diz que sabia que ninguém podia fazer aquilo. Jesus diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Nicodemos pergunta, ironicamente, se um homem pode voltar ao ventre de sua mãe. Jesus responde que ninguém pode entrar no reino se não nascer espiritualmente. O texto está falando sobre o poder de Jesus para salvar e da necessidade que os homens têm de crer. Porque é somente olhando para o que seria levantado como a serpente que todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Jesus está chamando Nicodemos a visualizar não uma libertação física e política de Roma, mas uma libertação do pecado. Jesus quer que Nicodemos imagine a vida eterna. Ele quer que Nicodemos olhe para além das coisas que se veem, porque essas coisas que são vistas são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. E qual a justificativa para isso? O amor imensurável de Deus, que amou esse mundo de trevas, um mundo que rejeitou a luz, que ouviu a serpente e que quis ser como Deus, que pecou, que murmurou, que idolatrou, que endureceu seu coração, que pecou terrivelmente, se voltando contra ele. Ele, que por amor enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que fosse um crente em seu poder para salvar, não perecesse, mas encontrasse a vida eterna. Foi uma serpente que trouxe engano no Éden e morte no deserto. Ao enviar serpentes para matar o povo por sua rebeldia, ele queria que eles se lembrassem da rebeldia do Éden. A grande ironia é que Jesus humilharia a serpente do Éden ao se comparar à serpente do deserto. E assim,
salvar todo aquele que nele cresce. Nicodemos esperava que Jesus viesse julgar o mundo destronando Roma, mas ele veio para salvar o mundo de seus pecados, destronando as idolatrias dos nossos corações. Por isso que ele conclui dizendo que quem crê não é condenado, e enfatiza que aquele que não crê já está condenado. Esse incrível diálogo termina com Nicodemos crendo: eu estou em solo santo. É o que ele diz. E isso é belamente simbolizado pelo alvorecer. A luz resplandeceu sobre as trevas de Nicodemos e venceu. Ele foi ao encontro de Jesus em trevas, mas saiu sob a luz do dia. Ele foi cheio de convicções, mas saiu cheio de fé. Ele foi um nascido de mulher, mas saiu um nascido do Espírito. Se o episódio acabasse aí, já seria o suficiente. Mas ainda havia algo a mais. Jesus passa com seus discípulos pela coletoria. Mateus o vê. Eles trocam olhares. Jesus se volta para Mateus e diz somente: Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Simão tenta intervir. Você o conhece? Um publicano? Era um judeu a serviço de Roma, cobrando impostos de seus compatriotas. Um traidor. Mas até um traidor pode se corrigir. Mateus abandona seu posto, suas regalias, o favor de Roma, a proteção de Quintus. Enfrenta Gaio e resolve seguir Jesus. O mestre conhece aqueles que ele chama para si e salva todo aquele que nele crê. Venha das trevas do seu pecado e das suas dúvidas, saia sob a luz do sol, esteja disposto a perder seu posto, seus méritos e regalias. O mestre em Israel e o publicano traidor foram salvos, porque aquele que foi enviado para morrer por pecadores, como eu e como você, se entregou numa cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, nascendo de novo do alto e do Espírito. Essa é a mensagem do último episódio da primeira temporada de The Chosen. Essa é a mensagem de João capítulo 3. E por que não? É a mensagem de um dos textos mais famosos de toda a Escritura, que é João 3,16. Essa é a mensagem que me salva. É a mensagem que te salva. E é a mensagem que eu espero que você creia a partir das verdades do Evangelho. Eu sou o pastor Iago Martins, esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.